Quem puder, vamos ajoelhar. Santo Pai Eterno, Senhor, ilumine a mente do pastor, Senhor, que ele traz boa pregação para nós e que muda a vida de alguns, Senhor, que ainda estão nesse mundo, que possa vir para a igreja e ajudar uns aos outros. Isso é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Que inspiração, irmãos, ouvir a mensagem musical nessa noite, ouvir o Daniel cantando com 92 anos, e agora há pouco, irmãos, ele estava comentando um pouquinho alguns detalhes da vida dele, e falando assim, bom, eu nasci no dia 5 de fevereiro de 1924, vou fazer 92 anos, e cantando, com a mente lúcida, vindo quase que sem ajuda, irmão, porque pelo que eu vi, quase que nem precisa dessa muletinha ali. E especialmente, irmãos, o espírito feliz, alegre, contagiante, que bênção, que alegria. Que Deus seja louvado nessa noite, que suas bênçãos possam atingir cada um de nós, e na graça de Cristo, no seu amor, na sua esperança, nessa noite possamos nos refugiar e poder colocar nossa vida e nosso coração na presença de Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu gostaria de abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Além do mais, queremos aproveitar também para poder estender uma cordial boas-vindas aos nossos amigos que estão acompanhando pela internet. Que Deus possa estar também com vocês aí no local em que você está assistindo, seja talvez numa pantalha de computador, seja no teu smartphone, no teu tablet, onde for, mas que Deus possa falar contigo e a palavra do Senhor possa estar também na tua vida e no teu coração. Êxodo 17, versículo 8, diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas no vale de Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e luta contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Foram Moisés, Arão e Hur. Eles subiram ao alto da montanha. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava suas mãos, seus braços, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles então pegaram uma pedra, colocaram-se debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Foi assim que Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. São, irmãos, que há algumas lições muito interessantes nesse texto que acabamos de ler. A primeira, irmãos, o texto, no versículo 8, diz que
depois destas coisas, sucedeu que os amalequitas vieram atacar Israel. Para entender, irmãos, o contexto em que os amalequitas vieram atacar Israel, é interessante lembrar o que aconteceu alguns momentos antes. O povo de Israel, irmãos, estava na sua travessia no Êxodo, no deserto. Em determinado momento, a Bíblia diz que eles sentiram falta de comida, eles sentiram falta de água. Em algum momento, eles também pensaram que poderiam ser mortos pelos egípcios. E diante de tudo isso, irmãos, cada vez que acontecia alguma situação que colocasse à prova o povo de Israel, imediatamente, irmãos, eles se queixavam, murmuravam, falavam de voltar para o Egito, falavam por que não tinham morto lá no Egito, por que não tinham ficado lá, a vida deles era melhor lá. E vez tras vez, irmãos, com amor, com carinho, com paciência, com bondade, Deus ia buscando soluções para corrigir seu povo, para sarar seu povo. O grande problema de Israel, irmãos, era que, geograficamente, eles tinham saído do Egito. Geograficamente. Porém, o coração deles ainda estava lá. É o que acontece muitas vezes conosco, irmãos. Talvez a gente tenha sido libertado de algumas questões do mundo. A gente saiu de algumas situações, de alguns vícios, de alguns pecados. Mas nosso coração ainda muitas vezes está dividido. Não há uma entrega completa, não há uma renúncia total, completa, como Deus gostaria que sua igreja tivesse. Israel tinha saído do Egito, mas o Egito continuava dentro do coração deles. E quando acontecia, irmãos, alguma situação difícil, imediatamente eles já falavam, vamos voltar para o Egito. Era melhor lá. Lá a gente comia bem, lá a gente tinha conforto, tinha comodidades, a gente era feliz lá. Agora eu pergunto, irmãos, de fato, eles eram felizes no Egito? A comida era boa no Egito? Eu pergunto, irmãos, vocês podem pensar ou imaginar que Faraó fazia banquetes bons, gostosos e deliciosos para escravo comer? Você acha que escravo vai comer gostoso? Quando no Brasil, irmãos, tinha ainda a escravatura, vocês acham que os senhores, donos dos escravos, se preocupavam em dar comida gostosa para os escravos comer? Bom, eu não acho, irmãos, que ninguém aqui viveu na escravidão. Eu não vivi também lá, nessa época. Mas escravo não come gostoso, irmãos. Escravo não vai ter direitos. Um escravo, ele não vai poder descansar no santo sábado para poder ter uma vida de comunhão com Deus. Escravo, o único que sabe é trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol, e ainda a vida dele dependia da boa vontade do seu Senhor. Essa era a vida literal que eles tinham no Egito, irmãos. Mas o pecado é o que faz com o ser humano, tampa essa visão, e ao invés de você olhar e enxergar a bênção que significa viver
sobre a graça de Deus, sobre o cuidado de Deus, porque no deserto, irmãos, eles tinham uma nuvem que tampava o sol violento do deserto. À noite tinha uma coluna de fogo que dava luz e calor para eles não sofrerem com o frio do deserto. Os sapatos deles, por 40 anos, não se gastaram. E aí eu pergunto, irmãos, quanto tempo dura um sapato que você compra? Quanto tempo? Olha, irmãos, a mim o sapato que mais me durou, que bateu recorde, foi em torno a 5 anos. Depois já não tinha mais condições de usar, irmãos. Solado já imprestável, couro já não dava mais. 5 anos. Já pensou um calçado, um sapato que dura 40 anos? E aí, e a roupa? Quanto tempo dura uma roupa? Se você vai estar para comprar, aliás, se você vai comprar uma roupa, uma camisa, uma calça, um vestido, quanto tempo dura? Irmãos, se você vai ter um uso assim, frequente, 2, 3 vezes por semana, uma camisa, uma calça, um vestido, não vai te durar mais do que 3, 4 anos, dependendo da qualidade do tecido. E eu já estou falando de muito tempo. Agora, se você vai usar uma vez por semana, vai usar uma vez ou outra, aí vai te durar talvez 10 anos. Mas mais do que isso não dura. Deus cuidava do seu povo no meio do deserto. As enfermidades não chegavam neles. Deus tinha uma segurança. Sabem, irmãos, algumas vezes eu penso dentro desse êxodo que o povo de Deus vive hoje, porque talvez comparando um pouco, irmãos, nós estamos fazendo um êxodo também para a terra prometida. Eu, desde que fui pequeno e fui formado na igreja adventista, desde praticamente de berço, irmãos, eu sempre tenho ouvido que nós somos como o povo de Israel, que estamos viajando, peregrinando nesse mundo, mas não estamos vagueando apenas no deserto. Nós temos um objetivo claro, que é um dia chegar à pátria celestial, à terra prometida. E nesse peregrinar, irmãos, o cuidado de Deus conosco é tal qual como era de Deus pelo seu povo. Em todo sentido, irmãos. Só que, algumas vezes, dentro do acampamento, ainda se ouvem murmurações. Ainda se ouvem falta de confiança em Deus, como aconteceu no capítulo 17. Falta água, não sabemos de onde, por quê. Vejam o que diz o versículo 3, eu não li, mas só vou dar uma lidinha, irmãos, rapidamente. E o povo estava sedento e reclamou, murmurou a Moisés, dizendo, por que nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, os nossos filhos e os nossos rebanhos. Vocês estão tentando nos matar, e o povo de Israel se queixando, e fazendo difícil a vida do seu líder. E diante disso, irmãos, a solução de Deus é muito interessante. Deus diz assim para Moisés, Moisés, bate tua vara na pedra e ela vai sair água. E Moisés foi lá e pá, bateu. Foi a primeira vez que saiu a água da pedra. E quando sai a água, o povo bebe e entende que Deus pode
tirar a água até de uma pedra. E que a verdadeira fonte da água da vida é Cristo, a rocha de Horebe. É ali que sai a água que dá vida, que dá salvação e que os liberta da sede do deserto, mas também um símbolo de um Cristo que tinha que ser ferido, a rocha que deveria ser ferida, mas dali brotar água. Primeira solução, irmãos, diante das murmurações, das queixas, das lutas, dos problemas, nós temos que olhar Cristo. Irmãos, bom, talvez para mim, irmãos, pela minha criação, pode ser que alguns não saibam, mas pelo meu sotaque vocês já perceberam que eu não sou brasileiro, sou paraguaio. E desde, irmãos, que eu me criei, no Paraguai a gente ouve falar de crise. Paraguai é um país que é muito mais pobre que qualquer lugar aqui do Brasil, especialmente nas regiões central, centro-oeste, região sul. Você não pode comparar a questão econômica. Então, pelo que eu vivi sempre, irmãos, no país, Paraguai é um país que, desde que eu me criei, eu vi crise, pobreza, dificuldades. Quando eu vejo a crise que vocês no Brasil hoje atravessam, e agora eu me incluo, eu também estou vivendo agora no Brasil, e eu estou atravessando pela mesma crise, eu penso assim, brasileiro não entende de crise não, gente. Se você fosse viver no Paraguai, você ia saber o que é crise. Você ia saber o que é realmente passar por necessidades. O que nosso país está passando agora, nesse momento, é que não dá para ter as condições que tinha 4, 5, 6 anos atrás. Que se vivia um filé mignon econômico aqui no país. E isso não se tem mais. E agora tem que batalhar mais, tem que lutar mais. E o dinheiro não está vindo. Mas, irmãos, eu pergunto aqui, alguém está passando fome? Aqui alguém está literalmente já para se enforcar economicamente? Não se enforcar assim, de pegar e literalmente se matar. Mas literalmente enforcado que já... Irmãos, o país não está nesse ponto ainda. Mas, irmãos, por que uma crise algumas vezes tem que vir? Porque nas crises que se desenvolve o quê? Paciência, perseverança. É nas crises que você tem que desenvolver criatividade. Isso, irmãos, é o que o mundo fala. Mas o que eu queria falar, irmãos, é que é nas crises que você pode se ajoelhar e verdadeiramente clamar a Deus e permitir que dentro da crise você possa enxergá-lo de uma maneira mais profunda. E eu te coloco o seguinte, irmãos. Quando os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente, foi bom ou foi ruim ser jogado lá? Irmãos, quem que quer ser jogado numa fornalha de fogo ardente? Tem algum candidato aqui? Alguém quer ser jogado? Quem? Ninguém. Agora, irmãos, quando foram jogados na fornalha de fogo ardente, que privilégio tiveram esses 3 amigos de Daniel? Passearam, caminharam no fogo, sem se queimar, e ainda contemplaram face a face o rosto de Cristo Jesus. Aí então, quando eu me pergunto, irmãos, você quer uma crise dessa? Eu penso, não. Mas se eu soubesse que na crise vou estar tão perto de Jesus e olhar Jesus de uma maneira tão incrível,
Então que venha a crise, irmãos. Que venham os problemas, porque aí vou estar mais perto do Senhor. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, quem quer ser jogado numa cova de leões, gente? Quem se candidata a passar uma noite junto com 3, 4 leões famintos? Irmãos, ninguém quer ser jogado numa cova de leões. Mas foi na cova dos leões que Daniel viu o anjo de Deus se colocando entre os leões e ele. E esse anjo do Senhor não era qualquer anjo. Era Cristo Jesus. Era o anjo de Deus. A personificação de Cristo se falando assim: eu vou estar me colocando aqui entre os leões e você. Aí você percebe que essa crise foi a maior bênção para Daniel. Então, se as crises fazem, irmãos, com que eu possa desenvolver fé, paciência, entrega e confiança em Deus, que as crises venham. É bom, faz bem. Mas se a crise você vai enfrentar sem Cristo, sem fé, sem confiança, sem entrega em Deus, então a crise vai vir, vai te literalmente passar por cima, vai te quebrar, vai te detonar, vai te acabar, vai te destruir e você vai perder um pouquinho ainda de fé que tinha. Então depende de você, querido irmão, como atravessar a crise, como enfrentar os problemas. Ou você vai com Cristo, ou você enfrenta a crise sem Cristo. Deus tirou a água da pedra para eles. Mas permitiu uma outra questão que viesse para os israelitas. E foi o que aconteceu com os amalequitas. Deus tinha, irmãos, prometido proteger seu povo dos inimigos no deserto. Mas Deus permite. Os amalequitas traiçoeiramente vêm para atacar Israel. E foi um ato assim muito sujo, irmãos. Você não ataca teu pior inimigo, não deve atacá-lo traiçoeiramente. Isso é coisa do inimigo. Quando você vai enfrentar teu inimigo, você faz de frente. É a maneira bíblica. Você enfrenta de frente, não apunhala pelas costas. Quem faz isso é o inimigo. E os amalequitas vieram fazer isso. Mas Deus tinha um propósito, irmãos. Não é que Deus mandou os amalequitas. Deus utilizou aquela traição que os amalequitas fizeram para ensinar uma grande lição ao povo de Israel. Deus fala com Moisés: ajeita teu povo. Moisés vem, fala para Josué: Josué, você vai juntar os melhores soldados e vai no vale dar batalha para eles. Mas eu, Arão e Hur vamos ir lá no topo do monte. E lá nós vamos estar intercedendo por vocês. Então eu faço uma pergunta, irmãos. Dentro daquilo que nós acabamos de ler. A batalha era onde? Era no vale ou a batalha era lá em cima do monte? Onde era a batalha? No vale ou lá em cima? Alguns me olham e falam assim: pastor, responde já logo, você vai responder certinho. Irmãos, a pergunta é simples. A batalha não era em cima. A batalha era onde? Lá embaixo. Era no vale. Era ali que estava Josué e pá, com as espadas e pique.
aí que estava, irmãos. Aí estava a guerra, aí estava a batalha. Bom, agora eu vou fazer a pergunta certa. Onde se definia o destino dessa batalha? Era embaixo ou era lá em cima? Bom, agora a resposta é aquela que queríamos. Óbvio. A batalha era lá embaixo. Mas onde se definia a vitória era lá em cima. Era onde Moisés levantava as mãos em sinal de intercessão. E é interessante, irmãos, que enquanto Moisés clamava, orava, intercedia, diz a Bíblia que seu povo ganhava. Mas quando ele baixava as mãos, quando ele abaixava as guardas, a guarda melhor, e ficava quietinho, o que acontecia? Os amalequitas voltavam a retomar posições. Até que entenderam, não. Aqui a questão não é uma batalha humana. Deus está nos querendo ensinar que se nós queremos ser vitoriosos aqui no deserto, se queremos ser vitoriosos diante das crises, se queremos ser bem-sucedidos diante de problemas de falta de água, problemas econômicos, problemas de comida, problemas de ataques de inimigos, nós temos que entender que nossa segurança não somos nós, senão que nossa segurança, nossa força e nossa vitória está quando estamos cuidados, guardados e protegidos pelo nosso Deus, quando nossos líderes clamam, oram e intercedem na presença do Senhor. Qual foi o diferencial, irmãos? O que fez a diferença? Uma coisa, irmãos. A diferença foi a espada de Josué? Não. A diferença foi a estratégia como Josué foi lá encarar o inimigo? Foi isso? Não. Qual foi a diferença, irmãos? 3 homens que foram lá e lá no monte clamaram na presença do Senhor. Então, irmãos, aqui que eu quero chegar. Há crises na tua vida hoje. E as crises, irmãos, não podem ser catalogadas só como crises financeiras. Há outras crises. Eu posso falar hoje à noite para quem tem crise com a família, com a esposa, com o marido. Eu posso estar falando para alguém que está com uma crise a ponto de se separar. Eu posso estar falando agora para alguém que está atravessando uma crise com seu filho. E a situação está tão terrível com sua filha ou com seu filho, que você pensa assim, já não dá mais. Não tem mais como. Eu posso falar para alguém que está padecendo a crise da doença. A irmã falou no início, bebezinho, para essa família, ver seu filho nessas condições é uma crise, irmãos, que vocês não imaginam. Eu quando tive minha esposa teve, a Pamela, ela ficou 38 dias esse me foi o nome. Incubadora? Não é. Na incubadora, ela nasceu de 7 meses. Nasceu com 1,4 kg e ela, literalmente, irmãos, cabia na palma da minha mão. Eu lembro. Eu estou como que vendo agora a minha menininha. Quando nasceu, ela era tão pequenininha, irmãos, que cabia aqui na palma da minha mão. Os dedinhos eram tão fininhos que eu penso assim, se eu apertasse assim, estourava, explodia. Fazia assim. Era tão pequenininha, irmãos. E para nós foi uma crise extremamente grande. Foram quase 40 dias, irmãos. Ela na incubadora, minha esposa em Assunção, onde era o hospital, eu em Cidade Leste, a quase 400 quilômetros de distância.
E foram dias, irmãos, que parece que não acabavam mais. Terrível. Então, quando alguém fala de problema de saúde com seu filho, eu entendo um pouco o que significa isso, irmãos. Crise. Eu não sei que crise você está enfrentando, querido irmão, nessa noite. Ou posso estar falando para alguém que literalmente está passando uma crise financeira, endividado, com problemas, com dificuldades sérias econômicas. Mas, irmãos, há 2 pontos para vencer a crise, conforme a gente viu aqui. A primeira é buscar de todo o coração ao Senhor. É ali onde a gente enfrenta a crise. É no monte. E logo do monte, irmãos, o segundo passo é ir enfrentar literalmente a crise. Josué foi lá e enfrentou os amalequitas. E no poder do Senhor e na segurança do Senhor, ele enfrentou e foi um vencedor. Mas, irmãos, que monte você deve ir? O nosso tempo, irmãos, já está acabando. Eu só queria te lembrar de 5 montes. Talvez na Bíblia você possa visitar um monte extremamente conhecido. O Monte Sinai. E no Monte Sinai, o que você vai encontrar, querido irmão? Você vai encontrar Deus revelando sua santa e sagrada lei em tábuas de pedra. Mas hoje Deus não quer entregar leis em tábuas de pedra. Ele quer escrever suas leis aonde, irmãos? Nas tábuas do nosso coração. Há um segundo monte que eu gostaria de você pudesse ir. O monte onde Abraão quase sacrifica seu filho. E nesse monte você tem que entender que com Deus não dá para entregar uma parte, metade, 90% ou até 99%. Eu não posso entregar menos que quanto, irmãos? Que tudo. Quando eu entendo o que significa esse monte, eu vou compreender e entender que com Deus não é metade. Com Deus é tudo ou é nada. E Abraão entendeu que tinha que ser tudo. E quando ele entendeu e praticou de fato a entrega de tudo, ele se tornou o pai da fé. O homem que entregou tudo na presença do Senhor. Mas você pode ir a um terceiro monte. Monte Carmelo. E ali você vê, de fato, como o povo de Deus estava dividido entre os profetas de Baal e o profeta de Deus. E o profeta de Deus, Elias, falando: até quando vocês estarão divididos? Se Deus é Deus, que Ele responda. E se Baal é Deus, que Ele também responda. Mas então, quem é Deus verdadeiro? Que desça fogo do céu. E esse seja o Deus a quem vamos servir. O fogo do céu, irmãos, na pessoa do Espírito Santo, deve cair não simplesmente sobre a oferta, sobre um cordeiro. Deve cair sobre mim e queimar meus pecados e me apresentar como um sacrifício, como uma oferta queimada ao Senhor. Porque na verdade, na Bíblia, irmãos, se apresenta que o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, quem deve ser? Eu mesmo. Você deve ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por último, irmãos, talvez eu gostaria de te levar ao monte mais significativo. Qual seria esse monte que está faltando? Um Monte Calvário. Onde você vai enxergar Cristo Jesus com os braços abertos. Um Cristo que não é histórico apenas. Um Cristo que deu a vida por mim e por você.
um Cristo que nos cuida, um Cristo que me ama, um Cristo Jesus que deu tudo para nos salvar. E ali, querido irmão, nesse monte, que irmão White diz que eu e você deveríamos passar pelo menos 1 hora por dia contemplando as cenas finais da vida de Cristo, porque ali vamos nos apaixonar do nosso Senhor e Salvador Jesus. O ponto é, irmãos, ir ao monte, ter uma vida poderosa e significativa de oração, enfrentar as crises do dia a dia, mas por sobretudo entender, irmãos, que devemos nos fortalecer com toda a armadura do Senhor para estar firmes, para resistir às ciladas, os ataques do inimigo e poder estar de pé quando tudo vier a acontecer. Queridos irmãos, eu termino te falando nessa noite. Permita que o Senhor tome tua vida. Permita que o Senhor possa queimar os pecados que há no íntimo do nosso ser. Permita você mesmo contemplar Cristo no monte. Permita que Ele esteja contigo. E quando você tiver que descer do monte, e você tiver que sair do monte da transfiguração, e ter que encontrar lá embaixo os endemoniados, e ter que encontrar as lutas, e as tragédias, e a crise, e a desgraça que esse mundo é, você possa ter autoridade do Senhor para enfrentar todas as coisas e poder dizer: tudo posso em Cristo que me fortalece. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Cristo está do nosso lado, não há o que temer. Que a bênção de Deus possa estar conosco, que possamos estar no monte e, ao olhar para o monte, possamos dizer: da onde vem nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, e que quer nos levar até a pátria celestial. Que a bênção de Deus possa estar com cada um de nós. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque em meio a tantas situações, nós temos vida nessa noite. E temos a esperança que se nós olharmos a Cristo e colocarmos nossa vida diante de Ti no monte, nós temos a certeza e a segurança que ao descer, podemos ter a vitória, porque Cristo estará conosco, lutando nossas batalhas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender isto, e ajuda-nos, Senhor, não só a olhar os inimigos na frente, senão olhar aquele que é poderoso, e que em Cristo somos mais que vencedores. Toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos, nos dá um bom descanso, nos dá Tua bênção, Tua paz, por Jesus. Amém.